Jogos que você ama ou odeia, não tem meio termo. Vamos ver aqui do que se trata. Eu vou te dar duas opções aqui, azul e vermelho. Dependendo da opção, você só tem um caminho. Amar ou odiar. Em muitos casos, alguns jogos são assim. Não existe um meio termo. Ou você ama, ou você odeia. E até que não é tão raro assim. Porém, aqui hoje eu vou te apresentar Gordinho Games 17 mandou R$20. Fala, malandro. Bom dia, Cross. Bom dia. Reage ao Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eita. principais jogos que não existem. Darlov mandou R$10. Famosa ânsia de ter e tédio de possuir. Não é só com jogos que isso acontece. Exatamente, por isso que eu citei todos esses exemplos. Isso é uma coisa do ser humano, né? Ó, jogos que você ama ou odeia, não tem meio termo. Tem que ter Death Stranding aqui. Talvez. Ou você ama, ou você odeia. É claro que o primeiro da lista não podia ser outro, né? The Last of Us... Tá, não. Deixa isso daí pro final, tá? Porque daí as pessoas veem o vídeo. O primeiro da lista é Death Stranding. Death Stranding? Pois é. Se tem um exemplo de jogo que ou é amado ou é odiado, é esse aí. Quem não gosta que se dane. Entendeu? Não gosta... Não, Red Pill, mano. Não gosto de Death Stranding, pra mim, foda-se, mano. Entendeu? Morou, meu irmão? Porra, meu irmão, vai. Mônica do caralho. Porra. Mentira, você pode não gostar. Death Stranding divide opiniões. Essas opiniões são com base em esse jogo é só andar e é horrível, ou isso aqui é uma obra de arte. Digamos que sai de Correio Simulator pra, meu Deus, isso daqui é uma obra de arte, o que é um tanto engraçado, mas é isso aí. A verdade é que isso daí varia de acordo com a personalidade de cada um. Esse daí é um tema, inclusive, que eu vi lá no canal do Reboot. Era um vídeo chamado Como Você Joga, Como Você Faz Tudo, mas basicamente a sua personalidade define o que você joga, como você joga, o que você gosta de jogar ou não, e resumidamente é isso aí. Eu conheço pessoas que não curtem muito cinema, não têm um apreço por fotografia e direção, e não gostam nem de ver cutscenes nos jogos. Aí não vai gostar do Kojima. Porque se tem uma coisa que o Kojima faz, e com maestria, é justamente a fotografia nos seus jogos, tiradas e retiradas, né? Inclusive, de coisas do cinema, não é? Eu sei que vocês não gostam muito desse papinho de que eu faço a zoeira, né? De câmera plongé contra plongé, de plano sequência, de enquadramento, né? Das cores frias, cores quentes. Mas isso o Kojima faz e faz com maestria, não é? Não é à toa que ele traz atores famosos para os jogos dele. Isso aí é uma parada sensacional que o Kojima faz. Pulando tudo. Prefere muito mais a prática, algo mais frenético, jogar de fato, consumir aquilo com as próprias mãos. E muitas dessas pessoas acabam jogando jogos competitivos, Felipe porque... Cone mandou R$10. EAI Crossown. Tenho um canal e tô começando agora. Você tem alguma dica pra mim? Já que você tem mais de 10 anos de estrada, meus shorts pegam Atic 500 a 1000 views, mas vídeo longo pega só uns 15. Vou fazer um curso, mano. Vou fazer um curso. Como criar um canal no YouTube. Aí eu só ajudo a pessoa a preencher os requisitos e acabou o curso. Felipão, o negócio é o seguinte, mano. Não tem dica, cara. O bagulho é consistência, é você entender bem o que você quer fazer. É você saber, de fato, pra que caminho você quer se locomover. É você entender bem qual nicho você quer entrar, o que a longo prazo é bom, o que a curto prazo é bom, não é? Saber se você quer levar isso como profissional. Então é difícil dar dica, irmão. Muito difícil. São jogos que entregam isso, mas nem sempre, não é a regra. No meu caso, eu adoro jogos com cutscenes cinematográficas. Pra mim não existe esse lance de filminho interativo, eu até entendo o argumento, mas pra mim são só jogos com narrativas mais aprofundadas. O Death Stranding, ele dá aula e poderia facilmente ser melhor que muitos filmes que a gente vê por aí, mas isso não significa que a sua parte jogável seja ruim ou inferior que o resto, porque não é. Inclusive, o jogo é em cima do gameplay. Toda a jornada de caminhar por locais inóspitos, onde nenhum ser humano poderia ir, e usar acessórios como rapel, escadas, saltar por fendas, buracos, atravessar rios, diferentes biomas, é algo que faz parte do gameplay. Então, apesar de Death Stranding ter uma cinematografia extremamente absurda, existe sim a parte do jogo ali. E eu acho até um pouco injusto aquele cara que reduz Death Stranding a um simples simulador de correio, porque não é. Mas isso aí, o meu caro Lô falou, isso aí se popularizou por causa de guerra de consolo, né? Death Stranding saiu exclusivo pra uma plataforma. E as pessoas meio que abraçaram a ideia dos seus youtubers, porque a gente sabe que, infelizmente, né? Infelizmente, tem uma galera que sabe que não é isso, mas
em prol da sua narrativa, ela vai ficar reproduzindo. É claro que tem a galera que jogou e não gostou, mais uma vez, sempre bom. Senão vão falar, não pode não gostar. Claro que você pode. Você pode também fazer o que você quiser. Mas... Ficou uma galera inteira. E eu gosto do meme do Correio, tá? O problema é que tem uma galera que insiste em dizer que o jogo é só isso. Aí é só mau caratismo mesmo. A gente sabe que não é. Você faz as entregas, mas, putz, existe algo muito além daquilo. Pra mim, o fato de Death Stranding ser diferente, vamos lá de novo. Ele já tem a minha atenção. Apesar de hoje já ser um jogo um pouco velho, né? Tem 6 anos, 5 anos mais ou menos. Death Stranding ainda é um jogo diferente, até hoje. E o que torna Death Stranding tão diferente não é os elementos em si. Pô, a maioria dos jogos a gente tem veículo, tem arma, tem algum tipo de escalada, tem upgrade, tem stealth. Por exemplo, se vier um PS5 Pro de Death Stranding 2 e eu comprar, tô errado? Não, você tá certíssimo. Você tá certíssimo. E não é isso que torna o Death Stranding único. O que torna Death Stranding único é a forma como o Kojima combinou todos esses elementos. Ele fez uma sopa ali, um caldo, uma receita que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar. E na minha opinião, são mais jogos como Death Stranding que faltam no mercado. É outro nível. Fora o fato de que um jogo do Kojima é um jogo do Kojima. A mente desse cara é maluca, é insana. O que ele consegue criar, o que ele consegue pensar e juntar é algo que também falta na indústria. A gente tem hoje diretores que são contratados pra cumprir um cargo. Ó, você vai criar esse jogo e a gente precisa disso, disso, disso e isso. No caso do Kojima é diferente. Ele tem autonomia, ele tem a liberdade de pensar e fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser. E por isso que a gente tem um jogo tão único. E o 2 só ressalta ainda mais tudo isso. Esse, sem dúvidas, é um exemplo de ou você ama ou você odeia. Não tem meio termo. Eu acho que é o maior deles. Eu acho que é muito maior do que Last of Us, é muito maior do que... Eu ouso dizer, eu nem vi os outros, mas eu sei que vai ter The Last of Us, mas eu ouso dizer que o ame ou odeio com o Death Stranding é maior do que qualquer outro que vai vir depois desse aí. Vamos ver. Eu não sei mesmo qual que vai vir, tá? Mas vamos ver. Inclusive, isso é algo que faz parte da criação de jogos. Quando você expressa uma visão artística sua de uma forma não tão comercial quanto deveria, ou seja, algo que não foi feito pra vender, mas sim pra expressar uma ideia própria, é normal que algumas pessoas recusem a sua ideia e outras abracem. Agora, se você cria jogos pra vender, pra ser comercial, jogos que tem uma fórmula, que tem uma receita, bom, aí é muito mais provável que o seu jogo seja muito mais aceito por mais pessoas, mas não tem uma carga que marque de fato quem tá jogando. Então criar jogos envolve muita coisa, vai muito além de desenvolver em si. E pra quem procura entender exatamente como funciona o universo da criação de jogos, desde a idealização até a otimização para criar da verdade. Lofa, já deixei no outro vídeo, bem galera aí, ó. Acesse o canal do Lofa, hein? Baita canal. Assassin's Creed. O primeiro, o Valhalla, o Odyssey. Não, a franquia. Eu acho engraçado como Assassin's Creed como um todo é uma franquia que ou você ama ou você odeia. E eu acredito que isso seja por conta da forma como Assassin's Creed funciona. A franquia Assassin's Creed é divisiva, porque a experiência que você encontra ali é muito peculiar, é muito característico de Assassin's Creed. Missões que seguem sempre a mesma receita de bolo desde o primeiro, exploração ao estilo Ubisoft com baús, torres, fragmentos, anotações e acampamentos de inimigos. Há muito tempo Assassin's Creed não implementa nada realmente novo, porque mesmo que a franquia tenha se renovado, muitas coisas são pegas de outros jogos. Não existe mais nada realmente original que caracterize Assassin's Creed como algo único, como era no passado. Inclusive o Shadows tem muita coisa do Fantasma do Sushi, né? O que não tem como fugir, né, cara? Japão feudal, porque eu poderia falar a mesma coisa do Rise of the Ronin, tá ligado? É isso aí. Com o passar do... Aliás, rapaziada, hoje, ó, muito obrigado a todos vocês que estão na live aí. Lembrando, live segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18. Às vezes a gente abre um pouquinho mais tarde, tá? Hoje nós vamos finalizar a platina do Yakuza, tá bom? Do Pirata, só falta um troféu. E nós vamos continuar Assassin's Creed Shadows, hein? tempo, os jogos dessa franquia ficaram cada vez mais genéricos. A tal reinvenção da franquia atraiu novas pessoas, isso daí é um fato, mas ao meu ver não foi nada bom. Descaracterizou o que os fãs conheciam como Assassin's Creed e abraçou o modelo RPG, copiando outros RPGs, abriram mão de uma fórmula única para tentar agradar um público maior. Financeiramente deu certo, mas a base que a Ubisoft tinha em 2013, 2014 se diluiu com o tempo. E isso para uma franquia nível Assassin's Creed é péssimo. Toda franquia que a
gente vê por aí tem a sua base de fãs. Assassin's Creed, é óbvio, ainda tem a sua base de fãs, mas os próprios fãs criticam a Ubisoft, porque cada vez mais escolhas erradas são tomadas por eles. Em momentos polêmicos como o que rolou agora com Shadows, a Ubisoft tomou tiro sozinha, porque os fãs não vão pular na frente da bala para defender uma empresa que se desfez dos próprios fãs, mudando completamente uma das franquias mais amadas que eles tinham. Ganharam mais dinheiro, ok, mas valeu a pena, sinceramente eu não acho. Assassin's Creed tá na corda bamba, e se eles errarem agora com Shadows, vai ser difícil ou impossível recuperar isso depois, pelo menos a curto prazo. Eu posso dizer que eu amo Assassin's Creed, mas eu digo Assassin's Creed. E talvez você tenha gostado aí do Valhalla, tenha gostado do Odyssey, porque você se apegou muito mais ao fato de qual é o momento histórico, de quais são as figuras históricas ali, de qual que é a temática nórdica, mitologia grega, do que aquilo ser realmente um Assassin's Creed como a gente via lá atrás. Até porque se o pessoal que jogou o Valhalla e o Odyssey amasse de fato Assassin's Creed em sua essência, o Mirage teria sido um dos maiores sucessos, e foi o oposto. O jogo já foi esquecido, porque ele é verdadeiramente um Assassin's Creed, e um Assassin's Creed, por ser um Assassin's Creed, não chama atenção, pelo menos não mais. Acreditamos ser redentores, vingadores, salvadores. Guerreamos contra aqueles que nos opõem, e eles, por sua vez, guerreiam contra nós. Sonhamos em deixar nossa marca no mundo, enquanto damos as vidas em um conflito que não será registrado em nenhum livro de história. O próximo seria Souls. Souls no geral. Souls-like é uma parada que não tem o meio termo. Eu falei, até agora, cara, nenhum chega perto do que é a divisão do Death Stranding, né, mano? Chega mesmo não. Tipo assim, o Assassin's Creed tem rejeição hoje? Tem, claro que tem. Mas, porra, não dá pra comparar com o Death Stranding. O Souls-like tem rejeição também? Tem também. Então a galera que odeia porque é difícil. Sei lá porque que odeia. O jogo, qualquer um que pegar aqui e tentar algumas vezes vai passar, mas vai entender, né? Mas não dá nem pra comparar também, mas vamos lá. Que amam Souls-like nunca vão entender quem odeia, e quem odeia nunca vai entender quem ama. É simplesmente isso. Souls-like trabalha muito na insistência. É uma fórmula que foge do padrão, parecido com o que o Kojima fez com Death Stranding. Só que no caso de Souls, existia um arquétipo do que era um RPG, e o Miyazaki criou uma outra fórmula em cima desse arquétipo. Então também é um tipo de jogo diferente, fora do tradicional. E muitos jogadores estão acostumados com os jogos intuitivos, práticos e divertidos, né? Como é um Spider-Man da vida. Mas no caso de Souls-like, esse é um gênero que mexe com a satisfação, o sentimento de conquista e realização individual. Todo o sofrimento que você passa é recompensado de alguma forma, mas com muita insistência. Tem gente que não tem paciência pra jogar esse gênero, porque realmente exige muito tempo. E muitos também não entendem que esse gênero não é difícil em si. É mais sobre você aprender a jogar do que lidar com uma dificuldade. É você saber o que fazer, como fazer pra tornar aquilo, entre aspas, mais fácil. E o Souls-like é um gênero que tem a sua própria personalidade. Sempre vão existir NPCs para te enganar, sempre vão ter aqueles pactos que vão ou atrapalhar ou te ajudar, itens secretos ou escondidos que dependem de uma quest que você nem faz ideia de como funciona, maneiras em muitos casos únicas de lidar com os chefes. Quem olha de fora pensa esses caras são maluco em gostar de algo assim, feito para perder, para sofrer e passar raiva. Porém, quando você entende o que é Souls e toda a brincadeira que existe por trás da dificuldade, da suposta dificuldade, você passa a se divertir com a própria desgraça, digamos assim. Entrar em um novo Souls recém-lançado e tomar uma lapada logo na fuça pra você sentir o nível que vai ser aquele jogo, isso daí não tem preço. E só o cara mesmo que ama muito Souls-like vai entender isso aí. É o que eu falei lá atrás, tem jogo que não é pra você, tem estilo que não é pra você, tem gênero que não é pra você. Assim como pra mim. Eu, por exemplo, não gosto de roguelike. É um gênero que não me pega. E o mesmo pode ser o Souls-like pra você. Tudo bem. O problema é quando o cara que odeia Souls-like quer adaptar o gênero porque na cabeça dele é impossível que outras pessoas gostem daquilo e ele não. Então ele joga a culpa na dificuldade, ele joga... Aí ele machucou a rapaziada. E lá vamos nós. Rapaz, Lofa, bem-vindo ao clube! Bem-vindo ao clube, Lofailu, o clube daqueles opressores que querem, infelizmente, atrapalhar a jogatina daqueles pobres coitadinhos que não conseguem passar um boyzinho de videogame e pedem, fingindo que se preocupam com a inclusão, um modo easy no Souls-like. Mas se prepare, meu caro Lofa, que falar o óbvio, você se torna o vilão, um preconceituoso, um imbecil. Ai,
meu Deus. E ó, já vou emendar aqui, ó, no Gordinho Games que mandou 5 inscrições aí pro chat. Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. Cheiro bom de pica. Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. Cheiro bom de pica. Cheiro de pica de saco de macho. 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 Cheiro bom de pica. 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 É isso aí, vambora. Joga a culpa na falta de objetivos na tela, ele joga a culpa em tudo menos nele. Então ele quer que o gênero Souls-like vire outra coisa pra que ele possa jogar e se divertir como as outras pessoas. É um pensamento bem limitado, mas infelizmente acontece bastante por aí. E agora, um que você não esperava, Red Dead Redemption 2. Pois é, desse jogo, pra ser sincero, não tem muito o que falar. Sim, a maioria ama Red Dead Redemption, mas tem um grupo que odeia e ele não é tão pequeno assim. Pra quem ama... Essas pessoas, desculpa, eu não levo a sério. Ah, mas é minha opinião. Foda-se. Esse jogo é difícil entender, mas basicamente tem... Mas você pode ter ela. uma galera Eu só não preciso respeitar. Tem uma birra... Só posso tolerar. Pra viver entre sociedade. Com a Rockstar. E por alguns motivos. E nenhum eu acho válido de fato. O primeiro seria porque Red Dead Redemption 2 tem muito aquele fã que compara tudo com Red Dead Redemption 2. E tem um pessoal que não suporta isso. Realmente é um pouco chato. E em alguns casos... Você falou disso ontem, né? Do cavalo do Assassin's Creed Shadows agora. A gente falou isso ontem. Falei, caralho, mano. O Red Dead deixou as pessoas tão mal acostumadas. Um bagulho realista, bonito. O cavalo caga, um toletão verde bonito. Dá pra ver as bolas do cavalo, caralho. Fica cansado, você dá comida, você escova. O bagulho é tão perfeito que deixou as pessoas achando que todo jogo vai fazer isso. E não precisa. E tem fã chato de Red Dead pra caralho, sim. Isso eu tenho que concordar. Passa um pouco do ponto. Mas você não pode odiar um jogo por conta da base de fãs que... É o quê? Teve também o cara que comparou o Elden Ring com Red Dead. Lembra não? foda. O que tava criticando o Elden Ring? Aí é foda. fica enchendo o teu saco. Você tem que odiar o jogo por uma experiência própria com aquele jogo. Se você não gostou, se você achou muito ruim enquanto você jogava, aí beleza. E já pegando um gancho nisso, tem gente que odeia a Rockstar também justamente porque a Rockstar é endeusada, é sempre comentada, e aí esse cara quer ser um pouco do contra e quer ser o diferentão e quer falar, não, a Rockstar não é tudo isso, não tem nada demais. Mas no fundo ele sabe que a Rockstar é uma empresa realmente excepcional e diferente de qualquer outra. E tem também aquele cara que odeia Red Dead Redemption 2 por um motivo legítimo. Ele realmente achou que o realismo foi muito além, ele achou que o jogo foi muito lento, não é o tipo de jogo que ele joga, talvez pela época que o jogo se passa, onde são cavalos, e o cara gosta de um jogo mais frenético, com veículos, enfim, isso daí vai variar de pessoa pra pessoa, e basicamente o motivo pra alguém odiar Red Dead Redemption 2 é algum desses aí. Afinal, o jogo é uma das obras mais perfeitas que existem quando a gente fala em videogame. A Rockstar Games é um exemplo de empresa que faz o seu produto com carinho. O roteiro de Red Dead Redemption 2 foi alterado inúmeras vezes pra ficar da forma que ele ficou. Mandou R$10. Fala Cross, segue um vídeo bem da hora sobre um rapaz que era gordo e fala sobre a gordofobia, serve pra dar uma boa mensagem pra rapaziada. Cara, esse vídeo deve ser muito escroto. Esse vídeo deve ser... Eu não caio mais a de vocês, não. Fortaleza só perdendo e Vozão invicto. Que começo de ano maravilhoso. Inclusive, valeu pelo centroavante Crozão. Pedro Raul em 5 jogos, 4 gols e 1 assistência. Tamo junto. Excelente live, como sempre. Cara, olha, e eu ainda tenho que concordar com a desgraça do Pedro Raul fazendo gol pra caralho no Ceará, ô Juregão. Não é desgraça, velho. O cara tava aqui, véio, mano, uma topeira, uma nhaca. Fazendo nada. Nada. Aí vai lá, gol pra caralho. Ah, vou te falar, hein. Vou te falar. O Mateuzinho tá jogando bem aí no Corinthians. É, o Mateuzinho tá jogando. Não dá.
Ou seja, eles trabalharam até o último minuto pra tornar aquela experiência a melhor possível. Tem alguns pontos negativos em Red Dead Redemption 2? Tem. Mas, sinceramente, comparado aos pontos positivos, o que é ruim fica quase que escondido. Você tem que se esforçar muito pra apresentar pontos negativos de Red Dead Redemption 2. E assim, você pode odiar, você pode não gostar de Red Dead Redemption 2, mas não dá pra negar isso tudo que eu falei. É um jogo excepcional. Ele pode só não ser do seu gosto, pode não ser o tipo de jogo que você gosta de. Mesmo caso de The Last of Us. Mesmíssimo caso. Não é? O The Last of Us, o parte 2. Vai ter um monte de coisa que desagrada a galera, certo? E de fato tem mesmo, tá? Se você hoje, porque na época que foi lançado, pouca gente sabia quem era o Neil Druckmann, né? Hoje todo mundo já sabe a peça. Você pode não concordar com as escolhas narrativas, com os personagens, achar que é woke, que tem agenda, e tem, tá? Antes eu não achava que tinha, mas hoje tem, e eu vejo que tem muita. Porém, eu jamais vou dizer que é um jogo ruim. E você vai ter que se esforçar muito pra dizer que tecnicamente esse jogo é ruim. E não vai conseguir no final das contas. É a mesma coisa do Red Dead. O Red Dead não tem agenda e tal, mas você tem que se esforçar muito pra tentar dizer que esse jogo é ruim de qualquer maneira. Consumir. E tá tudo bem. E por fim, aquele que você esperava, o Lacration of Us 2. The Last of Us 2 foi um jogo muito bom, no sentido técnico. Sinceramente, é perfeito, porque a forma como aquela movimentação... O Pica mandou R$10. Vale, irmão. Relaxa, Cross. Não é zoeira, é de verdade uma mensagem da Hora, de uma chance, meu rei. Não sei não, mano. Não confio em vocês, não. Flui é algo que eu nunca vi até hoje em nenhum outro jogo. Porém, quando a gente entra na parte do roteiro, aí a coisa pega. O Neil Druckmann, como que eu posso dizer, tirou a história do rabo. Kazuga mandou R$10. Um que entraria aí fácil é os Yakuza, principalmente os atuais. Acho que não tem um meio termo. Por exemplo, nesse segundo tu no Infinity Royale lutando contra um megalodon aqui na mão, com um taxista, um merdeiro e 2 brutamontes e foda-se kkkk cinema. Joel poderia ter morrido, o problema não é esse, mas ele não morreu, ele foi descartado, é diferente. Inclusive, existia uma teoria de que o Joel morreria próximo do final e a Ellie assumiria o lugar dele, e aí teria vingança e tudo mais. E até aí ninguém reclamou, até porque todo mundo gosta da Ellie, e no primeiro já tinha um momento que a gente jogava com ela, e até uma DLC. O que ninguém esperava era que o Joel seria jogado fora. Joel é um protagonista com o mesmo peso de, sei lá, um Arthur Morgan. As pessoas amavam ele, então o Neil Druckmann inventou que a morte de um médico aleatório causaria em sua filha o desejo de tomar bomba e sair como Rambo caçando o Joel por aí. Se isso não é uma história forçada, eu não sei o que é. Ver o Joel morrendo sendo espancado por uma mulher que é mais homem que o próprio Joel é a coisa mais ridícula que existe. O que eu gosto em The Last of Us 2 é como a história se divide em duas visões que se cruzam e como o roteiro vai se encaixando. O final, pra mim... No ponto aqui, ó, no ponto que ele falou que é uma história forçada, se a gente for pensar no que existe hoje enquanto mundo, é possível disso acontecer, né? Eu acho que o erro maior, cara, é a forma em que... acho que eu falei isso na resenha, inclusive, que eu fiz lá atrás. Que inclusive eu digo que não tinha forçação de barra. Pô, coitado de mim. Tinha muito, tinha logo o Druckmann. Como eu falei, né? Na época a gente não sabia quem que era cada um com seu cada qual. Mas se eu fizesse uma análise hoje, eu repetiria 99% do que eu falei, menos essa parte de que não tinha agenda, porque tinha. Mas aqui, cara, é o seguinte. Sim, pode. Eu acho que é uma consequência válida. Acho que a forçação de barra não tá nem na escolha, sabia? Da Abby, por exemplo, ir lá e correr atrás do Joel, porque isso é possível. Então, por exemplo, você imagina o Joel. O Joel, ele tem um gap aí de 20 anos que não é contado pra começar, certo? Então isso poderia acontecer de qualquer lado. O Joel matou muita gente. Muita gente tem esse negócio de achar que o Joel é um herói, cara. O Joel é um filho da puta, gente. O Joel não tá longe. Ninguém é herói nesse jogo. Aliás, uma das maravilhas do The Last of Us é que não existe herói. Existe pontos de vista. Se você for olhar pelo ponto de vista da Abby, ela é heroína. Ela vingou o pai. Mataram o pai dela, que era era considerado um cara na comunidade que iria salvar a humanidade, certo? Ela tinha uma relação boa de pai pra filho, do nada um cara louco matou o pai dela. A visão que ela tem do Joel não é a que a gente tem do Joel. A visão que a Abby tem do Joel é que ele é um maligno, filho da puta, um nojento, certo?
Então, eu acho que essa ambiguidade e essa visão que o The Last of Us dá é muito foda. Esse jogo é fantástico, de várias maneiras, eu não retiro nada do que eu disse. Os dois, o 1 e o 2, tecnicamente são fantásticos. A história, a gente pode questionar. Então, eu não acho que seja forçado a Abby querer vingar o pai dela e ficar forte. Ele não é um médico aleatório. Então, eu discordo no meu mano Lo-Fi-Lo aqui nesse ponto. Eu acho que é o médico que tava ali, inclusive, pra fazer uma baita de uma operação pra tentar ver se há uma cura, ou seja, é alguém muito importante de quem sobrou pra fazer. Então eu não acho que seja forçado não, tá? Agora, eu discordo dele nessa parte, mas concordo em outra. Que é a forma em que mataram o Joel. Porque a forma em que mataram o Joel, e aí tem dedo do Druckmann nisso, é de fato colocar o maior protagonista homem, hétero, que simboliza o que é o pai de família, o que é o homem, que as pessoas se identificam, e reduzir ele pra merda, não é? Você vai morrer da maneira mais escrota possível, sendo um cara que você nunca foi. O Joe sempre foi um cara que, né, nunca confiou em nada. Então agora eu confio. Cauteloso, né, e tal. Aí você pode falar assim, mas ele ficou muito tempo lá na cidade, ele abaixou a guarda. Pô, galera, assim... É difícil, vocês concordam comigo? É difícil acreditar que o Joe que a gente viu morreria dessa maneira? Então eu acho que a maneira em que foi escolhida matar ele, o timing, colocar logo em seguida pra jogar com ela, tudo isso faz com que as pessoas tenham pego um pouco de ranço. Fora as escolhas, né? Que se você for pensar bem, todos os homens do jogo, um fica com o olho todo fudido, fica deformado, que é o Tommy. O japonês... Coitado. Nossa, o japonês... O Druckmann falou assim, vai todo mundo pro caralho. É homem? Vai pro caralho. O japonês entra na sala, nos olhos. Não recebe nem um bom dia. Nem um bom dia. Nossa! Nossa! Então, assim, cara, tem coisas que na época eu não tive olho pra ver. E esses dias um moleque me mandou. Ô, Croizão, caralho, lá no The Last você falou que não tinha lacração. E no Avalde cara, você tem razão. Nesse ponto aí eu não tenho nem o que dizer, você tem razão, mano. No The Last of Us eu fui muito otário ali mesmo. Eu não sabia quem que era o Druckmann. E confesso que não é nem porque eu sou sonistinha, não. Eu não teria o menor problema de falar que é porque é da Sony. Aquele papinho de... Que tem zero massa encefálica. Mas é porque eu realmente ali, pra mim, o jogo é tão bom que eu me deixei levar. Agora, não sabia quem era o Druckmann, né? Hoje eu sei quem que é o Druckmann. E se eu fizesse hoje a análise, eu repetiria tudo que eu falei. Na parte do tem ou não lacração, tem ou não agenda, eu falaria, olha, mano, mas tem uma agenda fodida aqui. Mas o jogo é bom pra caralho. E aí é o que diferencia, né? Tem jogos que vai ter, como eu falei agora no outro vídeo, tem jogos que tem uma agenda... seja ela progressista, seja ela reacionária, como a galera fala dentro do jogo, e vai ser bom pra caralho o jogo, não é? E tem jogos que é uma merda, então... Mas é o que eu falei. Independente de tudo isso, os dois jogos do The Last of Us são jogos incríveis tecnicamente, são jogos bons pra caralho, que você vai ter que se esforçar ao máximo e ainda assim não vai conseguir diminuir o que eles são. Porque tem uma grande por trás que é a Naughty Dog, pessoas muito competentes, independente de Neil Druckmann, né? Independente de Neil Druckmann. Também não é tão problemático assim, porque, ok, a vingança não leva a lugar nenhum, eu entendi, você só vai cair em um buraco que não tem volta, essa mensagem ficou clara, mas o problema é o roteiro em si existir. Esse roteiro não deveria ter existido, e já começa daí. Havia milhares de formas de você matar o Joel em uma história e criar algo muito superior ao que foi visto ali. Pra você ter um efeito de comparação, seria como em The Witcher 4, nos primeiros 30 minutos, a gente vê o Geralt morrer de uma forma completamente banal, a ponto de que nem parece mais o mesmo Geralt que a gente viu em The Witcher 3. Não seria frustrante você ver um personagem que foi tão bem construído, que tem uma personalidade tão forte, ser morto a troco de nada, como se não fosse nada? Esse é o ponto que eu concordo, né? O ponto de... A filha do médico que o Joel matou, e até faz todo sentido, não é forçado não, então eu discordo dessa parte. Agora, nesse ponto, da forma em que fizeram, é isso aqui, ó. Da forma que foi feito, aí é pica. Completamente descartado. Eles não iam deixar ele cair como herói, morrer atirando. E assim, e tem um outro ponto, assim, porque, veja, o que eu tô falando não é porque teve uma galera também que falou assim, mas é que essa morte dele não foi heróico. Mas se você parar pra pensar, Juré, que morte? O jogo, ele se trata de um mundo realista, não existe morte bonita não, cara. A morte num mundo cruel é assim, ó, é taco de golfe, é loucura, pô. Eu acho só que a forma em que foi construída essa morte dele, e isso foi forçado. Isso foi, né? Agora, todo o resto, tudo é possível, cara. Porque sempre vai ter desculpa, né? Do tudo é possível. Que nem a galera pegou no pé da Abby porque ela é musculosa. Mas horas.
Não existe mulher musculosa no mundo, caralho? A mulher não pode ficar com aquele tamanho? Pode, cara. Pode. Ainda mais no apocalipse zumbi, onde a única motivação que você tem ou é a vingança ou é tentar sobreviver. No caso da Abby, foi vingança. Então tudo o Druckmann vai ter a desculpinha de, não pode existir? Existe, meu irmão. E é verdade, né? No fundo é verdade. Agora, a forçação de barra de fazer com o Joe, isso não tem como ele mudar. Porque o Joe já foi construído como um cara foda, um cara que enfrenta exércitos, um cara que vai pra cima de tudo, um cara que ficou anos nos vagalumes. Então isso não tem como ele mudar, e ele mudou. Então é aí que ele cai no próprio discurso, entendeu? Porque ali dá pra ver que ele nitidamente reduziu um personagem que simbolizava algo pra muitas pessoas em prol de outras duas. Então aí não tem como ele fugir. Você ficaria revoltado também. Então esse é o sentimento com The Last of Us 2, com a morte do Joel. Isso não se trata apenas de questão ideológica, a questão da cultura woke. É porque a história do jogo realmente não tem pé nem cabeça. Fora que os personagens secundários não são marcantes como a Tess, como o Bill, como o Henry e o Sam lá do primeiro jogo. Mas enfim, muitos amam, outros odeiam. Antes, quando eu era mais inocente, até porque quando esse jogo saiu eu tinha 20 anos, eu confundia o primor técnico de The Last of Us 2 com o jogo em si. Mas a gente tem que separar. O roteiro é uma coisa e o jogo, como o fator técnico, é outra. E com o tempo eu fui vendo isso aí e fui entendendo que o buraco era bem mais embaixo. Demorou um pouco, mas hoje eu vejo como The Last of Us 2, infelizmente, é um erro. Tanto que agora, pra The Last of Us 3, cara, qual que vai ser a ideia? O que eles vão fazer que vai ser tão interessante quanto o primeiro, até mesmo o segundo? O Neil Druckmann matou a franquia The Last of Us, e é por isso que as pessoas, em maioria, odeiam esse jogo. Mas enfim, e você? Qual desses jogos... Eu não sei se é em maioria não, cara. Não sei, sinceramente, se é em maioria. Eu acho que vai ter um 3 pra encerrar ali a caminhada da Ellie, tá? Que o Neil Druckmann matou. E é por isso que eu tenho muito medo desse cara tocar no Uncharted, porque pra mim o Uncharted já encerrou, tá? Eu não voltaria com nenhum jogo de Uncharted mais, a não ser que fosse a história do Sullivan. Victor Sullivan. Tá bom? E de preferência, que pegasse o Neil Druckmann e enfiasse ele no cu pra lá, tirasse o Neil Druckmann, que ele não tocasse no Uncharted e colocasse em pessoas que de fato amam o jogo. Porque vão cagar com o Uncharted. Se o Neil Druckmann se meter no Uncharted, ele vai acabar. Ele vai estrangular com o jogo. Então eu espero que ele nunca toque. Mas enfim, é tipo isso que eu falei mesmo, né? Se você for parar pra pensar, o The Last of Us, ele divide opiniões, então muita gente gosta, muita gente odeia, mas eu não acho que ainda esteja acima do Death Stranding, cara, porque o Death Stranding é um bagulho de doido mesmo. Eu acho que o The Last of Us, ele causa muito mais impacto na discussão pela questão ideológica embutida, não é? E isso é. Então o cara que não concorda, ele vai ficar mais. Agora, em relação a ame ou odeie, eu acho que o Death Stranding ainda tá acima. O que vocês acham do chat aí? Comenta aí. Lonely, lonely. Tá dentro de mim?